Fala, meu povo, tudo beleza? Yes. Juventude brasileira, futuro da nação, tipos de rochas. Vem comigo aqui, ó. Meu povo, quando falamos em tipos de rochas, você tem que lembrar desses três tipos aqui, ó. Rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Além de saber elencar quais são os três tipos de rochas, o que mais é necessário? Você precisa saber definir, explicar como são formadas cada uma dessas rochas. Começando então pela primeira, rochas ígneas ou magmáticas. Perceba que o próprio nome está te ajudando, ó. Magmática lembra o quê? Lembra magma. São aquelas rochas formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Lembra onde fica o magma? Magma é aquele material presente no manto terrestre. Tranquilo? Quando o magma ele se solidifica, ele dá origem a uma rocha magmática. Essa solidificação ela pode se dar, olha o exemplo 1 aqui, 1.1. Quando essa solidificação do magma se dar no interior da crosta, ele forma a chamada rocha magmática intrusiva, que também pode ser chamada de plutônica ou abissal. Principal exemplo de rocha magmática intrusiva, o granito. Lembre-se sempre deste exemplo, porque ele é o mais mencionado nos exercícios. Aqui está uma imagem do granito, ó, rocha magmática intrusiva. Perceba que o granito é uma rocha famosa e ele tem um desenho, uma coloração muito própria. São basicamente três cores, você identifica, olha só na imagem. Uma cor mais escura, próxima do preto, uma coloração mais amarronzada, amarelada, e uma cor mais clara. São os três minerais que compõem o granito: o quartzo, o feldspato e a mica. Beleza, beleza? Aqui o granito, um dos principais usos que se dá ao granito, que é na construção civil. Aqui uma pia de banheiro construída em granito. Também pode ser utilizado, por exemplo, na construção de tampos de mesa, divisórias de banheiro, enfim. É muito usado na construção civil. A rocha magmática pode se formar também na superfície terrestre. Aí, quando ela se forma, quando o magma se solidifica na superfície terrestre, ele dá origem a uma rocha chamada de extrusiva. Rocha extrusiva, que é sinônimo de vulcânica, que é sinônimo também de rochas efusivas. Principal exemplo, o basalto. Olha aqui o basalto, uma rocha bastante escura, mais próxima do preto. Quando o basalto é triturado, ele dá origem à famosa brita. Brita que é utilizada, tem como principal uso a construção civil, produção aí de concreto na construção civil principalmente. Então saiba que a popular brita, na maioria das vezes, é o basalto triturado. O Brasil é um território relativamente fértil ou abundante em basalto, em virtude dos derramamentos vulcânicos lá da era mesozoica. Lembrar de associar também, galera, o basalto à formação do solo terra roxa. Quando o basalto se decompõe, ali nos estados do Paraná, sul de São Paulo, ele dá origem a um solo bastante fértil, que é o solo terra roxa. Beleza? Além das rochas magmáticas, olha só as sedimentares. Rocha sedimentar é aquela formada pelo acúmulo e compactação de sedimentos. Onde que esses sedimentos se acumulam? Em bacias sedimentares. Esses sedimentos podem ser de origem orgânica, originando rochas orgânicas, como o calcário, rocha sedimentar orgânica. Está aqui uma imagem de um calcário. Uma rocha mais clara, formado principalmente pelo acúmulo de esqueletos de pequenos seres vivos. Quando o calcário é triturado, ele dá origem à cal, que é utilizada em quê? A cal pode ser utilizada, por exemplo, na calagem, com processo de correção da acidez do solo. A cal pode ser usada na fabricação de cimento, utilizado na construção civil, todo proveniente do calcário. Beleza, beleza? Além do calcário, exemplo de rocha orgânica, saiba que as rochas sedimentares podem ter uma origem detrítica. Olha a palavrinha detrítica, lembra o que? Detrito, né? Resto de alguma coisa. Rochas sedimentares detríticas são aquelas originadas a partir da erosão de outras rochas. Principal exemplo, o arenito. Perceba que o nome te ajuda mais uma vez, hein? A palavrinha arenito lembra o que? Lembra areia. Areia nada mais é que sedimento. Olha aí o arenito. Nessa imagem é perfeitamente possível visualizar, galera, olha só, os poros, que são as pequenas fissuras, os pequenos buracos presentes ou existentes nas rochas sedimentares. Isso aqui permite, entre outras coisas, a absorção d'água. Beleza, beleza? O que não acontece nas rochas magmáticas ou nas metamórficas, sobre as quais ainda falaremos. Segue o jogo.
Rocha sedimentar pode também ter uma origem química. O que é a rocha sedimentar química? Aquela que é originada a partir da dissolução química de rochas pré-existentes. Maiores exemplos, as chamadas estalactites ou estalagmites, que são rochas que se formam onde? No caso, as estalactites, no teto de cavernas. Essas rochas pontiagudas aí, ó, no teto dessa caverna, são formadas pela dissolução química do calcário. O calcário é dissolvido pela água que infiltra no teto dessas cavernas, e aí, à medida que ele vai pingando ao longo das centenas, dos milhares de anos, ele também vai se solidificando, dando origem a essas rochas. Nessa caverna em especial, houve acúmulo d'água no fundo, né? Então formou aí uma lâmina d'água. Quando não há o acúmulo dessa água, formam-se rochas pontiagudas no chão. Aí são as estalagmites. Beleza, beleza? E por último, galera, para fecharmos, as rochas metamórficas. O que é uma rocha metamórfica? São aquelas formadas por variação de temperatura e pressão. Saiba, lembre-se sempre que qualquer rocha pode passar por um processo de metamorfismo e originar uma rocha metamórfica. Até mesmo uma rocha metamórfica pode passar pelo metamorfismo e originar uma outra metamórfica. Ou sedimentar ou magmática, passando pelo metamorfismo, origina rochas metamórficas. Aqui alguns exemplos, ó. O granito, por exemplo. O granito é uma rocha magmática intrusiva. Quando passa pelo metamorfismo, origina o gneiss. O gneiss, sim, ou a gneiss é uma rocha metamórfica. Outro exemplo, arenito. Que tipo de rocha é o arenito? Rocha sedimentar detrítica. Quando passa pelo metamorfismo, o arenito origina o quartzito. Ou calcário, uma rocha sedimentar, também sedimentar assim como o arenito, quando passa pelo metamorfismo, origina o mármore. Mármore, que é uma rocha metamórfica muito usada também na construção civil. Da mesma forma que o granito usado em tampos de mesa, banheiro, enfim. Beleza, beleza, gente? Então, lembrar desses três tipos de rochas metamórficas aí. Gneiss, quartzito e o mármore são os exemplos mais citados, mais famosos. E aqui, por último, muitos exercícios fazem essa abordagem, que é o ciclo das rochas, o famoso ciclo das rochas. Me ajude aqui a interpretá-lo, acompanhe o cursor do mouse. Então, todas as rochas são originadas, direto ou indiretamente, da solidificação do magma. Quando o magma se resfria, olha só, passa por um processo de arrefecimento, resfriamento, ele dá origem às rochas magmáticas, tranquilo? Que são também chamadas de rochas primárias. Ou seja, o primeiro tipo de rocha a se formar são as rochas, ou foram as rochas magmáticas. Quando uma rocha magmática exposta na superfície, ou seja, quando sofre o processo de afloramento, chega na superfície terrestre, ela pode sofrer a meteorização, ou seja, o intemperismo que leva à erosão. Essa erosão libera o quê? Sedimentos. Esses sedimentos liberados, quando acumulados em uma bacia sedimentar, originam as rochas sedimentares. Está acompanhando o cursor aí? Diagênese quer dizer processo de formação de rocha sedimentar. Tanto as rochas sedimentares quanto as magmáticas podem passar por o quê? Por um processo de aumento de pressão e temperatura, originando rochas metamórficas. As metamórficas também podem sofrer o quê? Erosão, assim como as sedimentares. Ou as rochas metamórficas, assim como qualquer outra, pode sofrer fusão e voltar a ser magma. Gabriel, como que uma rocha pode voltar a ser magma? Isso pode acontecer, por exemplo, galera, quando... Enrolei a língua aqui, né? Galera, isso pode acontecer, por exemplo, quando duas placas tectônicas convergem naquele movimento de subducção. Lembra dele? Tem uma aula aí que eu falo sobre movimento de subducção de placas. Imagine, placa de Nazca, placa sul-americana. Quando essas duas se chocam, ó, a placa de Nazca mergulha. Lembra disso? Quando a de Nazca mergulha, ela está indo para onde? Para o manto. Quando ela mergulha para o manto, ela derrete. O que era rocha volta a ser magma. É o que pode acontecer, por exemplo, aqui com essas metamórficas. Tranquilo, minha gente? Belezinha? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro também esta explicação. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, que assim que for possível, terei o maior prazer em ajudá-lo. Valeu? Obrigadão, até a próxima aula. Abraço!